Depois do fim do mundo, do dia 30 de março, agora vem abril, o mês do terror. E aí, tá preparado? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Moraes e você está no canal Solo Evangelho. Talvez não sei se você entendeu aí a introdução do vídeo, mas se você não sabe do que está se tratando, eu vou estar aqui explicando. No mês passado aí, no mês de março, um pastor lançou aí uma profecia dizendo que no dia 30 de março aconteceria que um cavaleiro amarelo sairia nas ruas, gerando caos, matando muitas pessoas e que tinham que estar com a casa ungida para não ser acertada. E agora, recentemente, no início de abril, apareceu aí uma profetisa alegando que no mês de abril vai ser o mês do terror. E aí, você acredita nessas profecias? Eu não vou colocar nenhum dos dois vídeos aqui neste vídeo, mas aí no link da descrição você vai conseguir ver esses dois vídeos, tanto do pastor Ezequias, né, que já foi refutado até mesmo por não ter acontecido nada, e até mesmo a tal de profetisa Vitória, que apareceu aí, né, trazendo essa profecia sobre abril, o mês de terror. E aí, nesse vídeo aqui, a gente estaria conversando sobre profecia. O que a Bíblia trata sobre profecia? Será que esses profetas que trazem essas mensagens, eles estariam falando mesmo em nome de Deus? Será tudo isso verdade? Antes da gente conversar aqui, eu gostaria de avisar para vocês que eu já de antemão agradeço aqueles que já se inscreveram no canal, mas aqueles que ainda não se inscreveram, que possam estar se inscrevendo aí no canal para dar uma ajuda. Aqueles que estão me acompanhando no IGTV, que eu estou vendo que está tendo maior visualização lá no IGTV. Se você estiver me vendo no IGTV, vai lá no meu perfil e clica no link da bio. E aí você vai estar sendo transferido para o meu canal, o Solo Evangelho. E eu vou estar postando nessas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no IGTV. E para quem não sabe o que a gente faz aqui, a gente está falando sobre o Evangelho. Assim como eu disse no meu vídeo anterior, se você quiser dar um confere lá, o canal se chama Solo Evangelho, ou seja, falaremos somente do Evangelho. Também falaremos daquilo que muitas vezes as pessoas interpretam como Evangelho, porém não é o Evangelho. Focaremos aqui, no caso, neste vídeo, em o que a Bíblia diz sobre profecias que são ditas. Como eu já mencionei, houve aí um pastor que disse que no dia 30 de março aconteceria que um cavaleiro amarelo sairia nas ruas e feriria milhões, e caso essas pessoas não estivessem com suas vidas ungidas, deveriam ungir a casa, deveria passar aí alguma coisa de unção na casa, para que esse cavaleiro amarelo não entrasse e saísse matando todo mundo. Infelizmente, após a profecia não ser cumprida, o mesmo pastor publicou vídeos na internet desmentindo aquilo que ele simplesmente disse no seu vídeo original. E depois ele alega que tudo aquilo não passava de um engano da parte dele. Agora, no dia 1º de abril, a suposta profetisa, alegando que ela teria vindo uma profecia para ela sobre abril ser o mês do terror. O mês onde muitas pessoas morreriam, muitas pessoas passariam por certas crises, ou muitas pessoas até mesmo morreriam dormindo enquanto elas se contorciam sem motivo nenhum. É muito fácil dizer tais profecias num tempo onde nós estamos vivendo. Um tempo que, pela pandemia que nós estamos vivendo aí, nós vemos um número crescente de mortes todos os dias. Então é muito fácil sair na internet falando que muitas pessoas morrerão, até porque após todo esse período passar, com certeza a pessoa se vangloriar dizendo que a sua profecia se cumpriu. Não vem o caso aqui, mas infelizmente teve uma outra pessoa, alguns dias atrás aí, dizendo que Deus falou para ela que se alguém não cresce na profecia dela, a pessoa morreria em 15 dias. Bom, tô aqui 21 dias depois do que ela falou, né? E nós vemos já que não se cumpriu. Talvez você fique com a pergunta aí: Lucas, você acredita em profecia? Sim, eu acredito.
mas acredito conforme o que está descrito na Escritura Sagrada. Porque, assim como o apóstolo Pedro diz, esta é uma profecia que não provê da vontade humana, mas ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Mas por que aqui parece, a forma que eu estou dizendo aqui no vídeo, parece ser algo tão rude? Parece ser rude, talvez, até porque para algumas pessoas é muito normal crer sim em tais profecias, até porque, infelizmente, essas pessoas que falam essas coisas utilizam-se do nome de Deus para falar. Mas o que a Escritura fala em relação à profecia? Primeiramente, nós temos que ler o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, que vai nos dizer: quando o profeta falar em nome do Senhor, e esta palavra não se cumprir, e nem for assim o proceder, este profeta não era da parte do Senhor. E o tal profeta falou com soberba sobre tal profecia. Não tenhais medo dele. E talvez que você esteja aí do outro lado e esteja dizendo: ah, então você quer ser que nem aqueles caras que são mestres da verdade e fora você não existe outra verdade. Não sou mestre da verdade. Aqui falo conforme as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são o baluarte, é simplesmente a base de tudo que vai ser falado aqui nos vídeos deste canal. E como você avalia então se algo é real ou não? O profeta Isaías, profeta messiânico, que profetizou a maior parte das coisas que viria suceder com o Messias na terra. E ele trouxe a sua mensagem no capítulo de número 8 e versículo de número 20, que ele diz que esta profecia seja conforme a lei e os profetas. Se a profecia não estiver conforme esta palavra, não há luz neles. Se a profecia proferida da boca de certo profeta não for conforme o que está escrito na palavra de Deus, este profeta já está mentindo a partir deste ponto. Se nós formos analisar até mesmo o Evangelho, nos 4 Evangelhos nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando algumas coisas e até o próprio Senhor Jesus praticando certos atos que os próprios escritores bíblicos deixaram claro. E isto fora para se cumprir o que for escrito pelo profeta tal, no Pentecostes, que estava escrito pelo profeta Joel, que foi profetizado. Então nós temos que estar analisando. Infelizmente, muitos se baseiam nesse tipo de profecia e acabam ficando no terror, acabam ficando com medo. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas já estão com medo, já estão ficando muitas vezes até com as mentes perdidas por causa dessa situação. Essa situação que a gente não sabe quando virá acabar, ou até mesmo não sabemos o que resultará daqui para frente. Muitas discussões na política, na saúde, nas finanças, e aí certas profecias e pioram a situação. Eu não estou aqui neste vídeo generalizando, dizendo para você sair por aí agora apontando o dedo na cara de quem começar a falar profecia, apontar na cara da pessoa e dizer para a pessoa que a pessoa está errada. Eu não estou dizendo isso para você aqui nesse vídeo. Eu estou dizendo para você analisar. Eu vou contar algo que uma vez eu fiquei sabendo que em certa igreja havia uma pessoa que estava lá pregando, profetizando, e viu 2 jovens que entraram de mãos dadas, um homem e uma mulher. Eles entraram de mãos dadas e sentaram um do lado do outro. Certa pessoa foi lançar a profecia sobre eles, dizendo que logo logo eles teriam filhos, e depois o casal até mesmo disse: não, meu senhor, nós 2 somos irmãos. Ou seja, o certo profeta que alegava estar falando no nome de Deus disse que 2 irmãos cometendo algo que a própria Bíblia reprova, que é o incesto. É por isso que nós temos que analisar conforme o que está descrito nas Escrituras. Infelizmente isso acontece demais, porque nós já perdemos a fé na suficiência das Escrituras. Alguns lugares dizem que são as Escrituras mais alguma coisa. Nós vemos um crescente número de seitas, uma crescente número de heresias nascendo muitas vezes
no nosso meio. E aí eu gosto de ficar mesmo com as palavras do apóstolo Paulo, a qual escreveu a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu não estou aqui dizendo para você sair apontando o dedo para todo mundo, mas estou dizendo para você, principalmente para você que é cristão, que você analise as escrituras antes de você crer em qualquer outra coisa que venha a ser falado. Se foi feita tal profecia, leia as escrituras, procure saber se dentro das escrituras há algo que se assemelha. Se não houver, não acredite nisso. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, que ele diz: se mesmo um anjo vier do céu com outro evangelho, além daquele que já foi anunciado, esse anjo deve ser tratado como anátema ou como maldito. Ou seja, nós possamos entender que as escrituras são suficientes para nos ensinar acerca da palavra de Deus. Assim como diz o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que nós possamos ter esse momento de reflexão, possamos ter esse momento onde nós vamos ser inspirados a buscar a verdade das Escrituras. Não baseado naquilo que queremos, mas baseado naquilo que o Senhor falou pela boca dos profetas e dos seus santos apóstolos, a qual escolheu, como está relatado nas Escrituras Sagradas. Não fique com medo dessas profecias. Creia em Deus, porque tudo aquilo que Ele diz já está nas suas Escrituras Sagradas. Então, que nós estejamos longe de certas falácias e que você seja edificado por esse vídeo. Que você possa curtir, compartilhar, possa entrar no meu canal, caso você estiver pelo IGTV. E se você estiver já no YouTube, se inscreve aí no canal e nos dá uma ajuda. E teremos outro vídeo aí até o sábado. Então, Deus abençoe sua vida e fica com Deus.